Existem hoje mais de 20 milhões de pessoas exploradas pelo tráfico no mundo. Traficados para prostituição, adoção ilegal e trabalho escravo. E você? Vai continuar em silêncio? Diga não ao tráfico humano. Acesse cfcnbb.org.br e participe. Fraternidade e Tráfico Humano. A campanha da Fraternidade 2014 da CNBB. Este é um programa especial produzido pela FAI Centro Universitário sobre o tema da campanha da Fraternidade 2014, Fraternidade e Tráfico Humano. Hoje vamos conversar sobre o tráfico humano na esfera criminal com o professor Eduardo Sanz. Ele é professor aqui da FAI do curso de Direito, mestre em Ciências Jurídicas Criminais e especialista em Direito Penal Empresarial. Como vai, professor Eduardo? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, vamos conversar um pouco sobre este crime, o tráfico humano, que tem diversas formas, né? E como ele se enquadra na esfera criminal. Então, pelas suas diversas formas, ele é um crime que se encaixa em diversos crimes. Exatamente. Na verdade, a gente não tem um crime exclusivo para o tipo de tráfico de pessoas. Tá. A gente tem várias modalidades de tráfico de pessoas. Então, por exemplo, você pode ter o tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, você pode ter o tráfico de pessoas para exploração sexual dentro do território nacional, não só do nosso país para outro. Você tem o aliciamento para o fim de emigração. Né? Você tem um tipo também de aliciamento de trabalhadores, tanto de um território para o outro dentro do território nacional, quanto do Brasil para o exterior. Você tem também a entrega de filho menor para a pessoa inidônea, que se enquadraria mais perto daquilo que nós entendemos como tráfico de crianças. Né? E você tem ainda a fraude de lei sobre estrangeiro, que é você permitir que pessoa estrangeira entre com a identidade falsa para o fim de praticar tráfico de pessoas. Então você tem dentro do Código Penal uma série de modalidades de condutas criminosas que estão dentro desse tema, tráfico de pessoas, que envolve tanto a finalidade de exploração sexual, quanto o trabalho, que pode envolver tráfico de órgãos, crianças, tudo dentro desse contexto, né, do tráfico de pessoas. Ele acaba sendo um crime invisível, né, de se mensurar. E daí, por exemplo, vamos pegar exploração sexual, não, melhor, vamos pegar trabalho escravo. Então, esse aliciamento, né, ele acaba, é um crime um pouco perverso, porque ele acaba ficando escondido, invisível. Na verdade, como esses fatos eles ocorrem geralmente no interior, né, do país, né, é muito comum, por exemplo, o Brasil é um país muito grande, então é muito comum você ter a constituição em determinados territórios de verdadeiros loteamentos, né, onde surgem novas cidades, onde os proprietários desses empreendimentos, até para que possa ter uma mão de obra, força de trabalho, eles vão em territórios onde há um saturamento maior de pessoas, onde há um maior contingente de pessoas que têm uma esperança de investir na vida, de crescer na vida, ou que existe uma falta de emprego e fazem propostas para essas pessoas ir desse local para esse local onde eles estão constituindo uma cidade, geralmente agrícola, rural, no Nordeste brasileiro, no interior da Bahia, no Agreste, naquelas regiões fronteiriças ao norte, a Amazônia, né, para produzir, para trabalhar. Como eles estão longe da civilização, nesses locais você consegue ter essa relação entre o tráfico de pessoas com o crime de redução à condição análoga de escravo, que é uma outra modalidade típica, né? Você tem um tipo penal específico para essa condição, mas aqui você teria um concurso, porque na verdade o que caracterizaria o tráfico de pessoas é justamente essa conduta fraudulenta da pessoa que está cooptando essas pessoas para o trabalho, prometendo, fazendo promessas de progresso, de crescimento na vida, só que quando essa pessoa chega nessa região, na verdade, o que ela começa a ter é um sistema de empréstimos, porque claro, ela não tem condições, onde ela fica de tal modo devedora que ela não consegue sair. Então você tem primeiro o crime de fraude, que é cooptar a pessoa para levar para um outro território, distante da onde ela mora, e um segundo crime depois, que é a exploração do trabalho dela, a redução à condição análoga de escravo. Então ela não consegue retornar, ou porque ela é devedora, ou porque ela não tem condições em decorrência da distância, em decorrência do caráter hostil, da localização, da geografia de onde ela está. Então ela é realmente explorada, né? Isso não é algo assim comum que acontece todo dia, mas existem muitos fatos, até pelo tamanho do território nacional e pela desigualdade social que existe no Brasil. Da mesma forma, você tem
esse tipo de exploração, de tráfico interno para exploração sexual. É muito comum, principalmente entre as meninas mais jovens, elas serem seduzidas pela promessa de progresso, de dinheiro, de ganhar bem. E, geralmente, essa fraude ela se dá prometendo uma carreira como modelo, uma carreira no mundo mais artístico, né? E quando ela se vê, ela está realmente sendo explorada sexualmente, né, por meio de agências que existem dentro do crime organizado para exploração sexual. Tá. Né? Isso no que diz respeito internamente. Né? Tá, por exemplo, no de exploração sexual, quando a vítima consente, por exemplo, ela sabe que está indo para essa finalidade de exploração sexual, ela pode ser enquadrada em algum crime? Porque ela está consciente a vítima ou não. A vítima ela não. foi aliciada. Mas a pessoa que está aliciando, ainda que haja um consentimento da vítima, dependendo da forma como se dá, sim, pode sim, porque a exploração sexual de terceiro é crime. Né? Você não pode dizer que a pessoa que consente, que age dentro de uma vida de prostituição, se ela está fazendo isso por vontade própria e sozinha, você não pode dizer que ela está cometendo um crime. Agora, se existe um terceiro que está explorando esta atividade, tendo lucro com essa atividade, esse terceiro sim, ele se enquadra, mas aí de um outro tipo que é de exploração sexual. Agora, se for aliciamento, sim, aí no tráfico de pessoas. Né? O que é mais comum são essas redes internacionais, né, de tráfico de pessoas para exploração sexual. Já houveram novelas televisivas nesse sentido, né? São fatos que a gente vê muito dentro do âmbito internacional, inclusive levaram a tratados e convenções internacionais, tratados esses que o Brasil é signatário, que se compromete a combater, aonde está presente isso. Só que esse tráfico internacional ele é bem abrangente, ele não se enquadra, claro, o mais comum é a gente ouvir para a exploração sexual, mas isso se dá também para o tráfico de pessoas, também para o tráfico de órgãos, né? Então você manda a pessoa para o exterior, essa pessoa é submetida a todo um tratamento desumano, onde é retirado órgãos dessa pessoa. É por isso que geralmente se pegam pessoas mais humildes, que têm menos condições de uma relação comunicativa para denunciar esse tipo de situação. Né? Também no que diz respeito ao tráfico de crianças, né? Para a questão de adoção, né? de comercialização desses menores. Né? A situação é tão séria que estima-se hoje que dentro do crime organizado, o tráfico de pessoas seja a terceira atividade mais lucrativa. Né? O último relatório da ONU, inclusive, chegou a estimar que o tráfico de pessoas gerou nos últimos 2 anos uma lucratividade de 32 bilhões de dólares. Então, como a gente vê, é uma atividade realmente que ainda que esteja num submundo, né, não é algo que está no nosso dia a dia, que a gente vê, mas é algo que ocorre com alguma frequência sem que as autoridades tenham um controle disso. Né? Até porque é um crime difícil de mensurar. Né? Exatamente. Um crime que não é aberto, né? Algo tudo muito invisível. E a nossa lei, a lei brasileira, ela está estruturada de alguma maneira para combate e punição do tráfico humano? Veja, a legislação ela existe, né? Pode-se eventualmente questionar alguma punição, porque varia muito. Né? Você tem casos em que a pena é de detenção, partindo de 2 anos, não seria uma pena tão alta, e outros casos em que a pena já é uma pena mais alta, como no tráfico de pessoas mesmo para o exterior, que é de 3 a 8 anos de reclusão. A questão, na minha opinião, não é tanto haver ou não tipo penal, porque isso existe. A questão é o Estado se aparelhar para fazer esse tipo de investigação, esse tipo de análise. Né? Porque, veja, como essas redes elas são redes extremamente organizadas e lucrativas, o Estado, de fato, ele precisa estar preparado para fazer esse tipo de investigação. É diferente de um caso de roubo, furto, de um crime que está aí no nosso dia a dia, onde muitas vezes a fiscalização até aleatória é. Quer dizer, no tráfico de pessoas, realmente você tem uma rede organizada que tem uma logística para a realização desse tráfico e tem um método de aliciamento. Então você tem uma organização, você tem várias etapas nesse tipo de criminalidade, desde o aliciador, a pessoa que é encarregada pela logística, a pessoa que é encarregada da atividade fim. Então, da mesma forma que existe uma organização criminosa, o Estado ele tem que estar aparelhado para esse tipo de investigação. Outro ponto que prejudica bastante é o caráter transnacional dessa investigação.
Quer dizer, o direito ele está limitado à territorialidade. Então, a atividade policial brasileira ela está limitada ao território nacional. Então, você precisa ter tratados internacionais de cooperação de investigação. Porque, por exemplo, vamos imaginar um tráfico de pessoa para um país como a Alemanha. É necessário que o Brasil e a Alemanha tenham um tratado internacional de cooperação para que o Brasil possa aproveitar da atividade policial alemã e vice-versa, nesse tipo de investigação. Porque, como eu disse, ela é uma criminalidade fragmentada. Ela tem várias fases, várias etapas, e nem todas as fases estão no território nacional. Então isso é uma segunda situação que prejudica e que dificulta a investigação desse tipo de criminalidade. Professor, vamos continuar a linha de pensamento desses tratados, né? O direito internacional. Existem convenções ou protocolos que especifiquem ações de combate, controle, punição, esse tipo de crime que interligue os países para que eles possam trabalhar? Sim. Nós temos a convenção principal, né, que regula a questão do tráfico humano, é a Convenção de Palermo, né, o Tratado de Palermo. Desse tratado você tem uma série de convenções e protocolos que, vamos dizer assim, laterais, que ajudam a regular ou a dar ênfase em determinados pontos, né? Então, por exemplo, você tem o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Né? Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma previsão legal nesse sentido, né, como recepção desse tratado, mas aqui essa convenção ela diz respeito à Convenção de Palermo, mas ela foca mais no tráfico de mulheres, claro, principalmente nessa rede que existe de prostituição, né, e que envolve muito a Europa e o que acaba, o argumento que acaba fazendo com que pessoas se submetam a isso é o argumento de ter um emprego num país de primeiro mundo, às vezes um emprego como modelo, né, e também de crianças. Né? Você tem também a Convenção para a Repressão e o Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, né? Como a própria expressão diz, lenocínio já é uma expressão muito mais abrangente, já envolve a questão do tráfico de órgãos, que também envolve o tráfico de criança, porque é muito comum o tráfico de criança para tráfico de órgãos. A gente sabe que em determinadas doenças que dependem de doação de órgãos, quando afetam criança é mais delicado, é mais difícil, porque tem toda uma questão de mensuração do próprio órgão. Né? Então, é uma atividade muito lucrativa para quem exerce o crime organizado nesse ponto, e grave. Né? E também aquele lenocínio já envolve também outros fatores, né? Até para trabalho escravo, porque o termo já é um termo mais abrangente. Né? Ainda, a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, porque o crime organizado transnacional, e aqui eu cito o tráfico de drogas, tráfico de armas, como é crime organizado, ele não envolve só uma questão financeira, dinheiro, você tem uma relação disso. Então, muitas vezes você paga a arma com o tráfico de pessoas, você paga a droga com o tráfico de pessoas. Entendeu? Como o crime organizado ele se estrutura em rede, você tem uma série de organizações que articulam isso. Então, às vezes, a pessoa quer praticar, junto com o crime organizado, um tráfico de pessoas, mas a agência organizada criminosa que está fazendo isso tem uma fonte junto ao tráfico de drogas. E aí se faz esse tipo de compensação. Entendeu? Isso é muito comum. Ainda, você tem o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo ao combate de tráfico de migrantes por via terrestre, marítima e aérea. E aí isso envolve a Interpol, que é os controles de aduanas de todo mundo. Né? Então você tem determinados controles, por exemplo, assim, a gente vê muitos casos de pessoas que vão para a Europa e são barradas. Né? A Espanha é um país muito comum barrar brasileiro que vai para a Europa. E às vezes a gente pensa assim, fez aquela negação de visto de entrada porque é brasileiro, porque é pobre, mas muitas vezes também é porque a Espanha é um país reconhecidamente receptora de pessoas da América Latina para o tráfico e exploração sexual. Então, às vezes, quando a pessoa não tem uma origem, não tem uma finalidade pela qual ela está entrando no país, ou para estudar, ou para trabalhar, um trabalho identificado, a aduana espanhola ela é muito mais dura do que o resto da Europa, porque a Espanha é um país de atividade fim para isso. Entendeu? Então, esse tipo de tratado ele regula esse tipo de relação. E também a gente tem a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado, né? Que é ratificada pelo Brasil desde 1965. Então, pessoas que são cooptadas para exercer trabalho acabam exercendo trabalho forçado. Né? Então, isso também é muito comum. E todas essas convenções acabam atuando na prevenção, né? Na prevenção e no combate também. Principalmente no combate. São justamente esses tratados que buscam fazer esta relação entre os países que eu estava referindo agora há pouco. Né? Quer dizer, você tem que ter um tratado de cooperação, porque pelo direito, a ideia de territorialidade, ela afirma competência. Então a polícia brasileira ela não pode investigar fora do território nacional. Então para ela investigar fora do território nacional, ela tem que ter uma permissão do país
onde você vai exercer essa investigação. Então, o tratado é uma forma de acelerar esses processos. Quer dizer, se o Brasil é signatário de um tratado internacional e o país onde você vai fazer a investigação também esse processo de cooperação ele é muito mais ágil, né? Muito mais fácil. Né? Então, essa é a principal função dos tratados. Além de, claro, de firmar uma política clara de que todos esses países visam combater, visam proibir, visam prevenir esse tipo de atividade ilegal. Entendemos. O tráfico humano, né, na esfera criminal é um assunto para vários programas, talvez, né? Que existem várias formas, Exatamente. né? Este foi mais um programa especial sobre o tema da campanha da Fraternidade 2014, Fraternidade e Tráfico Humano. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Existem hoje mais de 20 milhões de pessoas exploradas pelo tráfico no mundo. Traficados para prostituição, adoção ilegal e trabalho escravo. E você? Vai continuar em silêncio? Diga não ao tráfico humano. Acesse cfcnbb.org.br e participe. Fraternidade e Tráfico Humano. A campanha da Fraternidade 2014 da CNBB.